O que fez Jair Júnior decidir disputar o cargo de prefeito à Prefeitura de Lages? Não é uma decisão ainda disputar o cargo, que essa decisão só será tomada em 5 de agosto na convenção. Mas a gente representa o nosso grupo político, que é liderado pelo nosso deputado Lucas Neves. Ele representa uma alternativa ao que aí está. E isso se agravou durante esse segundo mandato deste governo, que é um governo, além de impopular, a gente entende por um governo que não representa os anseios da população, onde os serviços públicos não são bem fornecidos. Por isso a gente vai apresentar uma alternativa. A gente está construído partidariamente, temos 2 pré-candidatos a prefeito, eu e o deputado Lucas Neves, a gente tem outros bons nomes dentro do partido, a gente tem um outro partido que é aliado nosso, que é o Republicanos, que estará conosco na eleição, e a gente apresentará um projeto. Essa hoje é uma entrevista do vereador Jair Júnior como pré-candidato, mas não é o vereador Jair Júnior que fala aqui. O Jair Júnior hoje fala por um grupo. A gente vai apresentar um projeto e não há uma construção política em volta de uma pessoa só. Não pode ser um projeto em volta de uma pessoa. O nosso projeto é um projeto pelo bem comum. Como que será a definição do nome, se é o senhor ou é o deputado Lucas Neves? Bem, essa é uma construção partidária. A gente está em conversa dentro do partido, analisando o cenário de pesquisa. Tanto eu quanto o deputado Lucas Neves, a gente terá viabilidade eleitoral e essa definição será em 5 de agosto. Mas não é uma briga partidária, muito pelo contrário, é uma construção. Se comenta muito pelas ruas que daqui a pouco seu nome seja indicado para ser o vice da pré-candidata Carmen Zanotto. O que o senhor tem para dizer para nós sobre isso? Bem, as conversas, e veja, isso tudo extraoficial por enquanto, essas conversas elas podem acontecer. Eu não sei com quem a gente vai estar no processo eleitoral. O Podemos e os Republicanos vão estar juntos, não sei com quem a gente vai estar. Eu sei com quem a gente não vai estar. A gente não estará com o grupo político que está na prefeitura e com o grupo político que já teve, que é hoje comandado pelo Eliseu Matos. Então, com esses 2 grupos a gente não vai estar. Mas conversas vão acontecer. Essa é uma definição que não é uma definição do Jair, é uma definição de partido e se dará no dia 5 de agosto. Nos últimos 8 anos eu percorri essa cidade e eu vi os problemas que as pessoas passam. A gente sabe que a pessoa espera horas na UPA, a gente sabe que é ter esgoto a céu aberto na frente de casa, buraco. E eu apontei esses problemas, porque eu conheço de fato a realidade das pessoas e eu conheço os problemas da prefeitura. Agora a gente passa por uma nova etapa. Agora é a etapa de a gente apresentar, e a gente vai apresentar durante o processo eleitoral a solução para isso. A gente, conhecendo essa realidade, a gente entende que dá para fazer diferente e a prefeitura tem recursos para isso. A oposição é saudável e a gente precisa de oposição. E a gente precisa que a oposição aponte, de fato, aquilo que é problema. A oposição é saudável, a oposição é importante e, com certeza, na execução dos serviços públicos, a gente conhecendo a realidade, a gente sabe o que fazer. O que mais que o senhor vê no dia a dia, visitando, percorrendo aí os bairros da cidade? Bem, os problemas são inúmeros, né? Mas a gente pode destacar. Hoje, um dos principais problemas seja a respeito de ruas, né? Hoje, a maior parte das ruas hoje é de chão batido, que na chuva é lama e no sol é poeira, e a gente tem alternativas para isso. Por exemplo, hoje a gente tem a usina de asfalto, que foi inclusive viabilizada pelo deputado Lucas Neves, então assessor de governo. A usina de asfalto, ela barateia em 50% o custo do asfaltamento de ruas. A prefeitura tem que executar isso. Na saúde, como eu já relatei, também são inúmeros problemas, Edilson. Na saúde, hoje, a UPA já está apresentando problemas, muito embora teve uma leve melhora com a terceirização, mas ela já está apresentando problemas. E a prefeitura ela precisa buscar uma alternativa para isso. Uma segunda UPA já é necessária na cidade. Então, a prefeitura pode buscar essa captação de recursos, que inclusive outros municípios do estado conseguiram agora com o governo federal. O município precisa buscar recursos e precisa buscar alternativas. Hoje, esses dados são de abril, mas a gente convocou lá o secretário de saúde e das 50 equipes de saúde, só 3 estão completas. A maior parte, quase a totalidade, são incompletas. Ou não tem médico, ou não tem enfermeiro, ou não tem técnico de enfermagem. Então as equipes, em geral, não estão completas porque faltam profissionais, porque paga mal.
porque o município paga mal. Então essas alternativas o município pode fazer, a gente sabe como fazer. Sobre asfalto, sua opinião sobre a questão de empréstimos para a pavimentação de ruas nos bairros? A prefeitura precisa buscar alternativas. A primeira alternativa ela não pode ser empréstimo. A gente entende que o município ele não consegue só com os recursos próprios fazer investimentos. Mas a gente tem alternativas, tanto o governo do estado quanto o governo federal. A gente viu poucas vezes o prefeito indo para Brasília. Os prefeitos, em geral, eles conseguem recursos através de Brasília, através de Florianópolis, os prefeitos de Santa Catarina. Então, a gente está vendo de novo um governador que é um governador municipalista, que está repassando recursos, que está anunciando recursos na cidade, mas o prefeito ele precisa buscar, mas para isso precisa ter projetos. Hoje, o município não tem um banco de projetos. A gente encontrou o prefeito de Blumenau, e o prefeito de Blumenau ele tinha um livro, onde ele tinha os projetos de... Você falava lá, educação, ele abria o livro e tinha os projetos que ele tinha de educação para captar recursos. Não adianta o município o prefeito ficar aqui na cidade esperando que o dinheiro caia do céu. O CEPLAN, ele precisa ter um banco de projetos e aí eu coloco até como alternativa a gente, num primeiro momento, fazer uma terceirização, buscar uma empresa privada para que venha e traga projetos para a gente tendo esses projetos, a gente vai para Brasília e vai para Florianópolis para buscar recursos para aí começar os investimentos no município. Segundo o balanço apresentado na própria Câmara de Vereadores de Lages, a administração, né, fez esse levantamento e apresentou, né, a Secretaria de Administração do município para os vereadores uma dívida de quase 110 milhões de reais de longo prazo. Como o pré-candidato pensa em administrar Lages, sabendo o tamanho dessa dívida, que é a maior em 10 anos e que vai ficar de herança, talvez não uns 110, talvez um pouco menos, talvez até o final do ano seja quitada uma parte dessa dívida, mas vai estar próximo a esse valor. Que bom que você fez essa pergunta, porque agora você entrou no meu campo. Eu sou economista e tenho um MBA, uma especialização em gestão pública, então eu entendo do que eu estou falando sobre finanças públicas. Evandro, essa dívida, apesar de descer esse número de 110 milhões, e é que bom que eu estou tendo oportunidade de desmanchar essa falácia. Porque essa dívida de 110 milhões, embora seja um número alarmante, 110 milhões, ela representa uma pequena parte do orçamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que a prefeitura pode ter até 120 do orçamento em dívida. Isso seria que Lages poderia ter até 1 bilhão de dívida. E Lages tem 110 milhões. Eu vou usar outros exemplos. Chapecó, por exemplo. Chapecó tem 29% do seu orçamento anual é uma dívida a longo prazo. Florianópolis tem 30%, cerca de 30%, 33%, que é do seu orçamento é dívida. Florianópolis tem um orçamento de 3 bilhões e a dívida de Florianópolis é 1 bilhão. Ou seja, e a gente vê essas cidades, Florianópolis e Chapecó, fazendo investimento. Ou seja, Lages, que tem uma dívida de 110 milhões, mas tem um orçamento de 840 milhões, Lages tem sim capacidade de investimento. Essa falácia precisa ser desfeita. Lages tem uma dívida que a gente precisa trabalhar com ela e precisa diminuir ela, que é a maior dívida. Nos últimos 10 anos, a maior é desse ano, mas não é uma dívida impagável. Não tira a capacidade de investimento da prefeitura. Por exemplo, em relação também, a gente pode citar em relação à folha de pagamento. Lages hoje tem 42% do orçamento comprometido com folha de pagamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que pode chegar a 54%. 51% seria um limite prudencial. Então pode chegar até 51%. Isso significa que mesmo que o prefeito aumentasse em 20% o salário dos funcionários, ainda ficaria dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então o orçamento tem. A prefeitura não faz porque hoje a gente tem um gestor incompetente. A questão do transporte coletivo. O senhor se posicionou dentro da Câmara de Vereadores sobre os repasses feitos pela Prefeitura de Lages à empresa Transul. Eu gostaria de saber, vereador, sobre o seu posicionamento sobre essa questão, porque ainda existe um subsídio sendo pago ao Transul, e a empresa já relatou em algumas reuniões que não está atendendo a quantidade ainda, o valor que seria necessário para manter esse serviço, que é de responsabilidade do município. Esse subsídio, se for dado para a Transul ou outra empresa que venha operar o transporte público, ou outras empresas que operem o transporte público, a gente entende que ele precisa ser buscado em Brasília, e o governo federal, assim como ele já deu para cidades com mais de 300 mil habitantes, que ele custeie o transporte público, já que há alternativa e recurso disponível no governo federal para isso. É algo que tem que sair dos cofres da prefeitura, que é os recursos aí destinados ao Lages Previ, que é o sistema previdenciário dos servidores municipais. Cerca de 4 milhões por mês está sendo pago, foi o número apresentado
também na Câmara de Vereadores pela Secretaria de Administração. Como o senhor vê essa situação e como que poderia resolver esse problema? Eu fui responsável na Câmara por pedir a abertura de uma CPI para que se abrisse as contas do Laesprevi. Infelizmente, eu acabei fora da CPI por uma manobra do governo em 2020 e a gente não abriu as contas. Eu acho que antes de uma reforma, o município precisa abrir as contas do Laesprevi e mostrar aonde está indo esse déficit. Eu tenho consciência de que não acho justo uma padronização de 14% do pagamento para quem ganha 15 mil reais e para quem ganha 1.400 reais. Porque 1.400 reais, quem ganha 1.400 reais paga 200 reais de Laesprevi. Precisa abrir as contas, inclusive, desde a sua criação. Abrir as contas e mostrar a situação atual. Tiver que ter uma reforma, que seja feita essa reforma, garantindo que aqueles que ganham menos paguem uma porcentagem menor, e aqueles que ganham mais paguem uma porcentagem maior. A gente entende que tem que ser feito esse escalonamento. Há, de fato, uma necessidade de discutir a respeito do Laesprevi, mas sem abrir as contas, apenas em falácia dizendo que tem um déficit, a gente não concorda. Muita gente comenta e olha o Jair Júnior como um jovem na política, que talvez não tivesse a experiência necessária, entre aspas, experiência na política para se tornar um gestor. Como o senhor responde esse tipo de comentário? Se experiência e idade contasse como capacidade, Lages seria Nova York. Eu entendo que é o momento do rompimento. O lugar de preparação é a academia. Eu fui me preparar. Eu sou advogado, tenho conhecimento sobre legislação, sou economista, tenho formação em gestão pública. E se as faculdades existem, é para alguma coisa, é para se formar. E eu fui buscar a formação. Eu acho que essa experiência é para tentar frear o desenvolvimento do município. Essa experiência que se fala é para tentar frear o desenvolvimento do município. Agora é um momento de rompimento, é um momento de mudança, é um momento de a gente trazer alternativas. E essa experiência política que se falam, que outros, os antecessores tiveram, e esse prefeito tem, os antecessores tiveram, é uma experiência em amarras políticas, onde se coloca as pessoas nos cargos de confiança não por capacidade, mas porque tiveram que colocar por acerto com o partido A ou B para chegar no poder. A gente precisa de um prefeito que chegue com capacidade. E aí capacidade não é respeito de idade, que a gente sabe se alguém tem capacidade ou não. Esse até preconceito em relação à idade é o que faz os jovens irem embora da cidade e faz a nossa cidade se estagnar em nível populacional. A gente precisa de um prefeito que saiba o que vai fazer, que tenha solução para os problemas, um prefeito que possa montar a sua equipe sem amarras políticas. Isso eu provei nos últimos 8 anos, que eu não me curvei às amarras políticas dentro da Câmara, e a gente provou que vai fazer e pode fazer. Sobre as secretarias, o senhor mudaria alguma coisa? A gente precisa de uma reforma administrativa profunda. Hoje o número de comissionados é 410, é um número alto. Em relação ao nosso orçamento, com as maiores cidades, a gente é percentualmente o que mais tem comissionados. A gente tem muitos comissionados. A gente precisa fazer um enxugamento da máquina para sobrar a capacidade de investimento. Isso a respeito das secretarias também. A gente precisa fazer um enxugamento, uma reforma administrativa profunda, com a participação dos servidores. Inclusive os servidores efetivos. Hoje, o servidor efetivo, ele é chefiado por alguém que é indicado por um vereador ou por um partido político que sabe menos do que ele. A gente precisa de pessoas nos cargos, pessoas capacitadas. A gente tem que montar um secretariado técnico, um secretariado que saiba o que vai fazer, para aí a gente conseguir fazer a prefeitura andar com a ajuda aí dos servidores efetivos, que são cruciais e são importantes aí para a prefeitura andar. O senhor citou muito em pedir recursos, por exemplo, ao governo do estado ou ao governo federal. Nós temos ideologias diferentes aqui em Santa Catarina, governo do estado PL, governo federal PT, e o senhor, pré-candidato pelo Podemos. Teria essa relação boa, esse trânsito bom? A gente tem hoje o deputado Lucas Neves, a deputada Paulinha, que são muito próximos da gente, inclusive do nosso partido aqui no âmbito municipal. O deputado Lucas é daqui também. O deputado Lucas, ele tem muito acesso no governo do estado e inclusive está conseguindo viabilizar uma série de recursos. O governo federal é um outro mundo. O governo federal tem muitos recursos.
O governo federal tem muitos projetos, mas para isso precisa o prefeito sair daqui e ir até o governo federal. A gente não tem a mesma ideologia, a gente não e nem compactua com o governo federal, a gente não é do mesmo aspecto político, mas isso não vai impedir de a gente ir até o governo federal buscar recursos, porque, inclusive, por exemplo, a saúde, o SUS, ele muita parte é de recurso proveniente do governo federal, é o que mantém o SUS. Na educação também o Fundeb é de muita parte do governo federal. Então tem acessos através do governo federal, a gente vai sair daqui, vai para Brasília para buscar recursos, independente de quem seja o presidente, até porque daqui 2 anos troca, a gente não sabe quem vai ser. Então a gente vai continuar indo, porque em Brasília tem muitos recursos.